todo sempre. Amém. Pastor Emílio. Boa noite, amados. Podem se sentar, por favor. Aleluia. Snoopy, alguém deixou o Snoopy aqui, se precisar. Glória a Deus. Eu não sei você, mas eu ficaria um pouco mais nesse ambiente todo provocado, chamando a atenção do Senhor para estarmos vivendo esse lugar maravilhoso. Lugar de comunhão, lugar de confissão, lugar de cumplicidade, lugar de ser você mesmo, lugar onde nos encontramos para viver família. E não tem como abrir mão disso, desse olho no olho, desse conversar, de ouvir a voz, irmão, isso é maravilhoso. E juntos exaltarmos aquele que é poderoso, aquele que é infinitamente maior, aquele que é grande, aquele que é puro amor e que tem feito por nós grandes coisas. Eu ia começar com uma brincadeira que o pastor Jesaías fez, mas aí você vai vir logo à memória, né? E de repente alguns ficam despedidos de dizer Gema. E qual o nome da Clara? Alguém pode me dizer? Isso, estão espertos, viu, pastor? Fluiu. Glória a Deus. Que tempo bom. Paizão, obrigado por esse tempo de estarmos na tua casa. Sei que já foi lhe dito para ficar à vontade, eu quero reforçar este pedido. Para ficar à vontade entre nós, gerando a abundância de intimidade contigo. E nós desejamos, Senhor, que este lugar, o lugar mais seguro da terra, que é comunhão, nós queremos que ela esteja fluindo entre nós e se estendendo por onde quer que a gente vá, Senhor. Fala aos nossos corações, completa, ó Deus, a palavra que Tu tens em mim e que eu possa estar sendo ministrado pelo Teu Espírito. E na condução desta reflexão, desta noite, Senhor, Tu possa estar agindo, gerando vida, gerando frutos agradáveis, Senhor. Espírito Santo, eu quero lhe pedir para tocar os nossos corações. E com os cadeados abertos, e agora um solo que precisa ser remexido, removido por Ti, pois só Tu tens poder para transformar a nossa vida. Só Tu tens o toque especial para que essa transformação seja agradável e alinhada conforme a vontade do Pai. Então realiza a Tua obra, que foi agendada na eternidade para este tempo, neste dia, aos meus irmãos que por hora estão aqui e os irmãos que estão em casa sendo ministrados, participando deste momento de culto. Mas também há aqueles que num futuro estarão tendo a oportunidade de ver, ó Deus, e sejam impactados, e sejam divisor de águas de sua vida, a partir daquele momento de um encontro real e de intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir no livro de Lucas, capítulo 13, verso 10, a partir do verso 10. Estamos vivendo um tempo que está se prolongando, né? Algumas coisas estão sendo esticadas e a gente já queria que encerrasse algumas etapas, mas em meio a todas essas coisas que foram surgindo, as novidades que foram surgindo, as situações em que ainda não aprendemos a lidar, estamos nos adaptando. Quantas pessoas tiveram a mão, abrir mão de algumas coisas, quantas pessoas tiveram que
mudar todo um roteiro para o ano seguinte, e começou em 20 e 21, estamos em 22, e o que virá a seguinte a gente não tem muita certeza. E essas incertezas, quando a gente não consegue lidar com elas, de maneira a ter um posicionamento, uma firmeza, raiz, convicção de quem nós somos, acabamos nos deixando levar por elas, por essas incertezas, e em meio a isso tudo, a gente acaba parando de desenvolver coisas que o Senhor foi gerando durante a nossa jornada. Paramos de gerar comunhão com o Senhor, porque em algumas situações nos deixamos levar por todas as complicações e adversidades e focamos nas adversidades e esquecemos do Deus a quem nós servimos. Quantas pessoas pararam de viver o exercício do serviço nos ministérios por causa justamente das adversidades, das atividades seculares, e tornou-se prioridade, e não pararam para entender que a minha relação com Deus é que precisa ditar as minhas prioridades no meio secular, a minha vida no dia a dia. E a gente acabar se envolvendo e ouvindo outras vozes, como nós ouvimos uma palavra a respeito logo pela manhã da multidão, o pastor Jesaías trouxe, logo à noite as coisas também foram fluindo por esta linha também. Isso é tudo obra do Espírito Santo. Fica ligado, porque tem muita coisa que o Senhor quer falar e a gente precisa estar esperto para isso. Assim, né? As mensagens, como elas vão se conectando, e nenhum deles comentaram assim, eu vou de manhã pregar isso, então à noite eu prego isso, que estou continuando. Nada disso. É o Espírito Santo que está conduzindo a nossa igreja, e louvado seja o Senhor por isso. E as palavras estão sendo liberadas a respeito de um despertamento, de estar acordado, de estar focado, de ter raízes, de entender onde é o meu lugar no meio disso tudo. E quantas pessoas, em meio a todas essas adversidades, se perderam e deixaram de frutificar. E esse texto me chamou bastante atenção numa busca e conversando com Deus a respeito do que poderia ser ministrado, daquilo que eu precisava gerar também, daquilo que eu precisava aprender. E eu quero aprender junto contigo, mas a partir do texto, capítulo 13, verso 10, me acompanhe. Ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uau! Eu não sei se o Senhor estava ensinando numa sinagoga, num sábado. Lugar interessante, onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, né, a lei, onde eles tinham um momento de troca de informações, de conversar, e aí sempre alguém, né, sempre um rabino ia e fazia as ministrações, dava as instruções, compartilhava algumas coisas, talvez até fazendo algumas comparações em relação ao que estavam vivendo naquela época, como deveriam se portar, como deveriam buscar. E um lugar onde geralmente, na maioria das vezes, né, tinha um volume maior de homens naquela participação, e as mulheres ficavam à espreita, ficaram assim um pouquinho mais distantes. Interessante que ensinava num sábado. Isso me faz pensar que no ambiente de busca, no ambiente de entrega, no ambiente de comunhão com a palavra, no ambiente de oração, no ambiente onde eu preciso me alimentar e eu não posso viver sedentário, eu não posso viver
consumindo a palavra do Senhor como um fast food. Hoje é quarta-feira e talvez o cardápio seja, ou domingo de manhã o cardápio seja um outro, ou talvez no domingo à noite, de repente, um cardápio um pouco diferente. Eu não posso viver desse jeito, porque se eu escolho viver desse jeito, eu vou me portar exatamente como essa mulher que vivia aquela enfermidade de estar curvada. Enquanto eu desejar, ou de repente ceder para situações de me alimentar da palavra, em momentos específicos, ou de repente, quando eu pensar nisso, ou quando de repente passar por algum problema e de repente desejar isso, mas eu preciso ficar esperto, porque o alimento da palavra, ele me sustenta e me mantém a uma postura maior e melhor, de visão do que está ao meu redor, dos propósitos que Deus tem para a minha vida, e eu vou buscar isso, porque a palavra vai me direcionar para isso. E Jesus ensinava na sinagoga. Tantas pessoas, de repente, começaram a perguntar, quantas pessoas, de repente, estavam próximas dele. Talvez, querido, você, durante todo esse período, e nessa jornada que você tem enfrentado de 2021 e agora entrando 22, em meio a tudo que está acontecendo, você ficou só observando. Em meio a essa observação, qual foi a sua reação? Enquanto a palavra está sendo ministrada, como você tem se comportado? Em relação à palavra que tem sido liberada sobre a sua vida, você tem se apegado? Você tem anotado? Você tem permitido gerar o entendimento? Ou você ouve, mas não tem guardada no seu coração? Temos visto situações que não deveriam ser normais, elas estão se tornando comuns, conflitos e problemas, que são assim, tão simples. E a expectativa que a gente tem é que, se a pessoa conhece a palavra, ela está alcançando maturidade. Então, em meio a um conflito, às vezes tão simples, a gente espera o mínimo, uma maturidade na reação, para abreviar o conflito e prolongar a comunhão. E aí eu paro para pensar que justamente essa falta de busca, essa falta de entendimento, essa falta de leitura da palavra e de meditação da palavra, tem justamente feito com que pessoas vivam como esta mulher encurvada, carregando um grande peso, que em muitas situações já não lhe basta as tarefas do dia a dia, mas às vezes acaba pegando pesos no meio do caminho e jogando sobre as costas. E carregando este grande peso, essa grande dificuldade, deixando de se alimentar daquilo que vai lhe trazer saúde. Jesus, em meio a toda aquela ministração, ele observa uma mulher que estava encurvada, corcunda. Me faz pensar que, conforme até o texto diz, há 18 anos naquela postura, e eu paro para pensar quantas limitações esta mulher teve, foi privada de fazer, de realizar com alegria, e na maioria das vezes, aí eu paro para pensar e me permita isso, pela postura que ela tinha, as coisas eram feitas com grande dificuldade, e fica até difícil ter prazer em realizar algumas coisas devido ao grande sofrimento que ela passava. 18 anos, é muita coisa. Próximo de 18 anos, para a gente, próximo ao início da liberação, da maturidade, da busca por isso. E aí eu lhe pergunto, há quanto tempo você tem carregado um grande peso? Há quanto tempo você tem feito as coisas com peso? Há quanto tempo você tem vivido uma jornada com vários limites? Sem desenvolvimento, sem um avanço? Há quanto tempo, de repente, você em casa, que em meio a todas essas adversidades,
Você foi absorvendo peso, peso, peso e se limitando a cada dia. De coisas que você no passado realizava, de coisas que você fazia com prazer, de coisas que você fazia com graça, com alegria. Entendendo que tem um propósito para a sua vida. E aí, em meio a todas essas adversidades, você escolheu fazer o quê? Ficar encurvado e olhando para baixo. Olha, ela talvez, na expectativa de ser mais um momento e mais um dia comum para ela, de encontro lá, mais um dia comum de estar no meio de algumas pessoas que ela conhecia. Eu não sei se de repente ela estava simplesmente participando do momento em que estava sendo ministrado a respeito da lei. Aqui não deixa bem claro a respeito de repente, ela fazia alguma coisa na casa, ou na sinagoga, ou no lugar, se ela estava realizando alguma tarefa, mas o texto diz que ela estava há 18 anos sofrendo daquela enfermidade. E o texto também diz que ela estava passando por aquele lugar. Ela estava passando naquele lugar. E naquele dia que para ela era comum, alguém extraordinário estava naquele lugar. E quando este alguém extraordinário aparece nos nossos dias comuns, se tornam dias excepcionais. Quantos de nós, quando vão ao trabalho ou pela manhã e vão realizar alguma tarefa, e a gente, focado na tarefa, focado nas coisas que precisam ser feitas, a gente não para fazer um convite, ou refletir, ou até entender. E aí, como o pastor José também esteve pregando de manhã a respeito de que estava lá no barco. Peraí, ele estava no barco, e a atitude dos discípulos foi diferente. E aí para pensar agora, ao Deus a quem servimos, você parar para pensar, a quem nós declaramos nas canções, nós declaramos, às vezes no momento de oração, e às vezes aqui na igreja nós citamos a respeito de quem Ele é. Alguém excepcional, mas em meio às adversidades, a nossa tendência é andar como esta mulher. Em meio aos confrontos e aos conflitos, a tendência é andar como esta mulher, curvada, carregando um peso, limitado em meio às circunstâncias. Mas Jesus estava justamente naquele lugar, num lugar comum a eles, e poderia fazer algo excepcional e algo extraordinário. Nós temos o hábito, às vezes, de nos cultos de oração, vir a este momento, e isso é importante, mas você está aqui, Jesus está aqui, esse alguém extraordinário, e esse Jesus a quem nós glorificamos, e nós cantamos, e nós exaltamos, Ele mora dentro do seu coração, e Ele pode fazer extraordinário o teu dia, que é comum. Sabe quantas vezes nós queremos que outras pessoas orem por nós, quando nós temos um livre acesso a este relacionamento que vai promover de um dia comum a um dia extraordinário. Nesta tarde, eu vi um vídeo no Instagram, eu estava mexendo no celular e me chamou bastante atenção. E tinha uma mãe lendo um livro e um bebê próximo de 1 ano sentado próximo dela e observando como ela lia. E algo assim lindo demais. O bebê observando a mãe, bebê, você está olhando para a mamãe, está ouvindo o que eu estou lendo? E aí ela sorria para ele e ele devolvia o sorriso. E ela voltava a ler, e como os olhos do bebê ficavam vidrados na mãe. E às vezes ela falava de algum jeito diferente lá na leitura, e ele dava gargalhada, sorria. E aí eu paro para pensar, para lhe perguntar, como foi o seu dia hoje?
Como você começou o dia hoje? Como foi próximo à hora do almoço e, de repente, como foi a sua tarde? Sabe, quando eu vi aquele vídeo, eu comecei a pensar assim, talvez pela idade ele não enxergasse muito bem, ou de repente um vulto da mãe, mas ele conhecia a voz da mãe. Sabe, às vezes nós temos algumas dificuldades e são causados em meio a essas dificuldades alguns embaraços, sabe por quê? Por causa da voz. Nós temos ouvido a voz do Senhor, nós estamos sensíveis à voz do Senhor, buscar nessa intimidade, ouvir a voz dEle, sabe, de ficar atento a essas coisas, de durante o dia, em meio a todas essas tarefas, dizer: Senhor, mesmo nas comuns, me orienta, me ajuda, me dá sabedoria para fazer e para realizar isso. E a gente poder ficar como esse bebê diante da mãe, agora como um bebê diante do Senhor, criado por Ele, filho dEle, de só ouvir a voz, ficar assim, feliz, gerando algo novo e diferente. Sabe, a gente às vezes escolhe caminhos e caminhos que não são bons, caminhos que vão levar a vários embaraços, mas se a gente tiver essa sensibilidade de perceber que o Senhor está ao nosso lado e pronto para agir. Esta mulher, o nome não é citado, mas ela foi notada. E aí, de repente, em todo esse tempo de 2021, talvez você pense que vocês não está sendo notado pelo Senhor. Sabe, às vezes de assumir algumas negações e guardar essas negações no coração, trancar com cadeado. Senhor, não é possível, estou passando por essas dificuldades. Será que o Senhor não está me vendo? Querido, Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. E, querido, Ele quer transformar o seu dia comum num dia extraordinário. Sabe quantas vezes em toda essa jornada e grandes dificuldades a gente poderia buscar, peraí, se em meio a esse embaraço, porque eu não ter uma postura diferente? Sabe, de casais que em meio a todos esses conflitos, buscam e deixam levar as decisões de uma forma emocional, quando na verdade poderiam buscar o Senhor para ter uma direção para o seu relacionamento. Sabe, eu tenho um amigo que eu estou conversando com ele a respeito disso, e veio me contar de um problema que ele está tendo no relacionamento, no casamento dele, e há aproximadamente 1 ano. Eu fiz uma pergunta para ele, depois que eu o ouvi, a primeira pergunta que eu fiz foi: há quanto tempo vocês não oram juntos ou oram juntos? E ele demorou uns segundos para pensar, e a resposta foi: eu nem me lembro a última vez que isso aconteceu. Sabe, em meio às adversidades, a busca mais fácil é justamente pela emoção. Não está dando muito certo? Então eu vou abrir. De repente eu encontro eu ouvi um não em relação ao serviço na igreja, ou de repente eu vi uma coisa que causou um certo desconforto, e a minha tendência é cruzar os braços, é fechar, ou eu procurar a pessoa. De repente eu ouvi alguma situação, e eu procurar polir a comunhão, viver a comunhão, mas em muitos momentos eu ajo pela emoção e acabo me fechando e criando, ao invés de pontes, eu crio muros. Amados, se nós soubéssemos o poder que nós temos de construir pontes, se nós soubéssemos a habilidade de engenharia que nós temos para construir pontes, nós poderíamos realizar muito mais do que nós estamos realizando.
dentro de nós tem isso. O Espírito Santo está aqui pronto e com um catálogo enorme de disposições de pontes, de formatos de pontes que nós podemos construir. Se nós primarmos mais e buscarmos mais a comunhão a todo jeito e a qualquer jeito e de qualquer forma, como nós poderíamos realizar? Como nós podemos promover saúde onde a gente está, justamente porque entendendo que Jesus Cristo, Ele habita em mim, e se Ele habita em mim, não há mais dias comuns, e sim dias extraordinários. Com a sua presença, ouvir a sua voz, sedentos por compartilhar aquilo que Ele tem gerado em nós, vivendo essas coisas. Nós somos notados sim, querido. Querida, você que está em casa, você é notada sim. Meu querido irmão, você é notado sim. Pela sua idade, cabelos brancos, você é notado sim. Cabelos pretinhos, barbudos, sem barba, você é notado sim. Ele está lhe observando e em meio a todas as tarefas que Ele realiza, Ele ainda tem tempo para notar a sua presença. Por que então andar encurvado? Por que andar olhando para baixo? Olha quantas coisas esta mulher deixou de desfrutar devido àquele problema. Sabe, um peso, um desgosto em realizar, um sacrifício, uma tristeza em realizar as coisas, porque estava curvada. Talvez quantos nomes ela recebeu durante esses 18 anos. Quantas coisas ela ouviu durante 18 anos. Quantas situações em que ela poderia estar em comunhão e próximo de outras pessoas, mas por causa dessa dificuldade ela foi privada. Aí eu paro para pensar, quantas vezes nós acabamos nos comportando como ela e automaticamente nos privando e nos limitando por falta de ter a sensibilidade de quem está entre nós. De tanto por realizar, de tanto por fazer. Nos privar, e isso é complicado porque vai moldando, e a gente vai aceitando as condições que estão sendo impostas e afirmações que nós acabamos assumindo e deixamos de realizar. Deixamos de produzir. Deixamos de fazer. E é ruim porque quando eu acabo justamente tendo essa visão limitada, eu serei justamente o agente que em muitas situações, quando me apresentarem uma visão diferente, de repente que poderia ser mais distante, promover um pouco mais de saúde, ou eu já vou me auto-excluir de viver aquelas coisas por causa da minha limitação, ou de repente eu vou ser o olhar negativo diante do que foi proposto. Jesus está aqui. E Ele está ali observando. Interessante que a mulher, ela não foi ao encontro dele para pedir alguma coisa. Talvez porque de repente era sábado, né? E aí eu paro para perguntar, quando é que você vai sair do seu sábado, meu amigo? Porque segundo a lei, no sábado, não poderia ter cura. Não poderia ter trabalho. Sábado foi instituído para o quê? Dedicar ao Senhor. E ter o relacionamento. Mas não fazer mais nada. E a desculpa dela, de repente, ter mudar o seu dia comum para um dia excepcional é porque era sábado. Às vezes, quantos de nós não vivemos o momento de comunhão com o Senhor, mas vivemos o momento de não realizar porque eu estou no sábado. Não, eu ainda estou vivendo o meu sabático. Eu ainda estou vivendo o meu sábado e deixando de fazer. E se limitando. Mas se a gente voltar lá em Gênesis, se a gente for lá na lei também em Êxodo, a respeito do sábado que ele representava, justamente era o sábado,
era aquela oportunidade, era aquele momento de buscar maior comunhão com o Senhor. Sabe, em Gênesis a gente vê que Deus vinha, ao entardecer, conversar com Adão. Ele vinha conversar com Adão. Ele sabia o que Adão fazia? Sim. Mas ele tinha prazer de ter aquele momento de relacionamento com ele. E aí quando vem o sábado, a respeito do descanso, é de maior relacionamento, é dedicar um maior tempo, é investir no maior tempo desse relacionamento. Mas os anos passam, e aí de repente, os homens, ao invés de buscar esse relacionamento, acabam empacotando e colocando numa caixa como um tempo em que eu não posso realizar mais nada, porque é sábado. Eu preciso guardar o sábado. Mas o Senhor do sábado tem relacionamento com Ele? Porque se tem relacionamento com Ele nesse sábado, você não vai andar encurvado e não vai olhar olhando para trás, nem para baixo. Você vai produzir, vai gerar mais coisas, porque é natural nesse relacionamento, onde o Senhor vai colocando o propósito, a visão, onde Ele vai gerando em você oportunidades para que você possa produzir, você possa compartilhar, ter experiências mais profundas. Sabe, a mulher não tinha nem uma expectativa disso. E talvez nesse tempo, talvez ainda nesse início de ano, você tenha colocado na sua agenda, depois do carnaval eu realizo. Mas qual carnaval? O feriado ou a realização do evento? Porque se for a realização do evento, você só vai realizar alguma coisa depois de abril. E aí eu paro para lhe perguntar, são esses calendários que movem a sua agenda? Se são esses calendários que movem a sua agenda, você precisa rever. Porque o reino de Deus, ele tem pressa. Dentro e fora, poderia chegar um momento em que o pastor Douglas ia dizer assim, ó, gente, não dá mais, está lotado. Mas vai ter uma escala, pastor, uma escala que nós vamos, né? Conforme os horários, a gente vai estar aí com essa galera. A gente não vai dormir aí, não vai almoçar aí. Mas os momentos em que precisar e que estiver no lado de fora, nós queremos estar juntos. Sabe por quê? Nós vamos ter sede de compartilhar aquilo que Deus tem gerado entre nós. De viver essas coisas. Interessante que dentro e fora é um evento, mas não é um evento para a juventude, mas quem gosta de viver as novidades daquilo que Deus quer realizar entre nós. Então eu quero lhe fazer um convite. Chega perto do pastor e olha aí, vê essa data, vê esse horário aí, e veja como oportunidade para estar junto. Pastor, eu não vou almoçar aí, mas vai sair às 19, então 15 minutinhos eu estou chegando aí antes para sair junto com vocês, orar e sair junto com vocês. Isso é gerado justamente por aquele que teve encontro. Porque aquela mulher, ela não marcou o encontro naquele dia, mas o Senhor a observava, e há quanto tempo, e quando de repente ele começou, porque ele conhecia o coração dela, ele conhece o teu coração, e quanto de repente ele foi vislumbrando o problema e as dificuldades, as limitações. Tantas pessoas estavam lá sendo ministradas, mas ela chamou a atenção do Senhor. E se chamou a atenção dele, e ele foi ao encontro dela, havia um grande propósito. Querido, você tem chamado a atenção do Senhor? Como é que tem sido a sua vida? Você tem se dedicado a chamar a atenção do Senhor? Ou você prefere chamar a atenção do Senhor quando você está aqui? Como tem sido o seu dia? Como você tem chamado a atenção do Senhor? Como você tem chamado a atenção do Senhor? Senhor, perdão, falhei. Vai, não peques mais, meu filho. Senhor, perdão, falhei. Aí ele vai falar de novo, mas vai, não peques mais, meu filho. Senhor, mais uma vez eu caí ali, eu errei aqui, Senhor. É assim que você tem chamado a atenção do Senhor? Ou você tem chamado a atenção do Senhor pelo que você tem feito para o reino? Pelo serviço e por essa dedicação, por esse
essa fome da palavra, por essa fome na oração, da intimidade. É desse jeito que você tem chamado a atenção do Senhor. Ora, o que chamou a atenção do Senhor naquele momento foi o sofrimento daquela mulher. E Ele disse: estás livre da enfermidade. Mas que, como se de repente só isso fosse suficiente, Ele ainda impôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou. Em que área da sua vida você precisa ser tocado para endireitar a jornada ou o propósito da sua vida? São nas emoções? Você precisa ser tocado, de repente, num coração ainda duro? Você precisa ser tocado na sua mente, porque na maioria das vezes é a procrastinação que tem feito a regência da sua agenda, das suas tarefas. Você precisa ser tocado de repente na sua boca, porque quantas vezes a gente entoa louvores, lê a palavra, mas em casa a gente não tem freio. Quantos filhos têm ouvido coisas que não gostariam de ouvir? Quantas esposas gostariam tanto de voltar a ouvir o que ouviam no início do relacionamento? Quantas esposas que gostariam de voltar a ser tratadas como eram tratadas no namoro? Quantos maridos gostariam de ser tratados também como eram tratados na época do namoro? Do amorzinho, minha querida, fala filha, oi amor, estava pensando em você hoje, agora cedo. A saudade de ver, a saudade de estar próximo. Quantos perderam esse jeitinho, essa essência de cuidar e lidar? Quantos perderam aquela paixão, como no momento da conversão, e aí passando pelo discipulado, e avançaram, cresceram, mas ficaram estáveis lá. E hoje são só memórias ou lembranças de um tempo muito bom e áureo, onde realizávamos, onde fazíamos, ou talvez pastor, eu não tenho tanto tempo de igreja, mas no início, quando você estava encantado com a palavra e você não abria mão de estar lendo a palavra, mas as circunstâncias vieram, as dificuldades vieram e você foi se afastando desse relacionamento e daquilo que a palavra pode gerar no teu coração. Nessa noite o meu convite é que você permita, porque eu acabei te dizendo e te lembrando que você está sendo observado. Meu convite é você se deixar ser tocado pelo Senhor, de maneira que Ele venha endireitar aquilo que está curvado, com peso e te causando limitações. Meu convite nesta noite é, embora seja um culto de oração, e eu pensei muito a respeito disso, é pedir ao Senhor que Ele venha, como os discípulos disseram, porque já ouviam tantos a respeito de outras orações, e Senhor, ensina-nos a orar. E aí neste culto de oração, você ter a oportunidade de rever como você tem orado. Sabe aquela busca de relacionamento com Ele, quando você reconhece a soberania dEle, aí você para pensar, quando você está naquele momento de reconhecer a soberania dEle, você para pensar que você saiu, voltou em segurança. Você saiu, voltou e encontrou seus familiares bem. Em meio a um turbilhão de coisas, de repente pessoas adoecendo, pessoas tendo dificuldades, pessoas morrendo, né, sofrendo catástrofes, você está em casa e bem. E aí a gente
queridos, a gente não vai mais olhar para o nosso dia e dizer que ele é comum. Porque o encontro com Cristo e o relacionamento com Ele torna dias melhores e dias extraordinários. Senhor, me ajuda neste dia ainda a realizar algo extraordinário. E aí, de repente, vem uma pessoa e quer vender uma bala para você. Você pode me ajudar? Você pode comprar aqui uma bala, um fine? E às vezes a gente bota a mão no bolso, pega uma notinha, ou uma moeda, como eu já fiz. Não precisa me dar não, toma aqui o dinheiro. E de repente o que aquela pessoa precisava era de uma palavra. Precisava talvez de uma oração. Mas você sabe o que eu faço? Eu compro aquele tempo com 2 moedinhas de R$2, né, com 2 moedinhas de R$1. E logo despacho. E aquele momento poderia ser extraordinário. Sabe, quando você é empresário, observa que o seu funcionário não está produzindo tão bem quanto poderia. E talvez você conhece até o potencial dele. Mas pelo fato de repente estar produzindo pouco, a nossa mente e a emoção vai pela produtividade. E aí a gente já pensa em descartar, já pensa em outra situação e pensa em penalizar. Mas por que não tornar aquele momento extraordinário? Filho, filha, vem cá, quero ter um papo com você. Me dá 5 minutinhos. Eu conheço o teu potencial. Eu sei o quanto você se empenha. Mas está acontecendo alguma coisa e você não está produzindo tanto. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Sabe, às vezes, alguns adolescentes, para chamar atenção, eles provocam e fazem coisas que são irritantes, difíceis, e a gente fica assim, né? E em muitas situações a gente faz o quê? Penaliza, diz algumas coisas que não são legais. Quando, de repente, se a gente parasse para pensar e perguntasse o que está acontecendo para você ficar tão estressado assim, e tornar aquele momento extraordinário. Sabe quando a esposa, marido, está impaciente, está estressada com um monte de coisa, e ao invés de repente a gente bater de frente, a gente parar para ouvir e perguntar o que está acontecendo, como eu posso te ajudar? Porque eu quero tornar este momento extraordinário. Quando nos cultos e a palavra é liberada e a gente sente o Espírito Santo agir, e a gente se contenta com um culto em um dia comum de quarta-feira e um culto comum de um domingo de manhã ou domingo à noite. Mas, queridos, nós temos a oportunidade de tornar aquele dia ou aquele momento de culto extraordinário. Quando eu olho para o meu irmão do lado, em meio à palavra que está sendo liberada, e aí eu olho para o meu irmão, e eu percebo que o meu irmão está inquieto, está passando por alguma coisa, está estranho, eu começo a interceder por esse irmão durante o culto. E aí a gente pede, Senhor, coloca a palavra para o pregador ministrar justamente para isso, mas também, Senhor, coloca no meu coração o que eu posso liberar para que seja extraordinário este culto para o meu irmão. Porque o que eu tenho visto, e me permita o desabafo, a gente entra dentro do horário, participa de todo o culto. Quando encerra desesperadamente, a gente sobe num patins e vai embora. E a gente poderia tornar aquele momento extraordinário, quando eu olho para o meu irmão, e aí pergunto para Deus, Senhor, como eu posso ajudar aquele irmão? Senhor, como eu posso ajudar essa pessoa? Eu tenho observado que tem vindo nos cultos, mas não é membro ainda. E, Senhor, bebeu essa água, tem que ficar e produzir bons frutos. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Me dá uma palavra para chegar lá. Me dá coragem para chegar lá e fazer.
E esse jovem já veio 2 vezes. Vou fazer com que ele se sinta acolhido. Que bom que você veio, que culto maravilhoso, você recebeu? E aí essa pessoa vai perceber, fui notado, que lugar legal para ficar. E é o Espírito Santo agir através de você. É Jesus agir através de você. Porque você foi criado, você foi resgatado. E o maior propósito desse resgate, e olha que Deus poderia mandar miríades de anjos para fazer o que nós estamos fazendo. Mas sabe, Ele olha para você, pastor Josias, quero tornar essa noite extraordinária, colabora comigo nesse ministério de reconciliação da humanidade. Priscila, Deus olha para você e diz assim, quero tornar essa noite extraordinária, adore, e inspire outros a adorar de uma forma como você nunca fez antes. Sabe, pastor, irmã Rosane, de com aquele projeto teu, conectar pessoas com ações de generosidade, e tornando o alvo daquelas pessoas que serão o alvo desse projeto, algo extraordinário, de poder ir amparado para missões. Sabe, irmãos, nós podemos tornar os nossos dias extraordinários, basta fazer a pergunta que tanto Deus quer. Deus, como é que eu faço para tornar esse dia extraordinário? Vem comigo. E a gente poder abençoar tantas pessoas. Quero convidar a equipe de louvor. Quero convidar para você estar em pé. Sabe, onde foi que você parou? E onde foi, que os dias começaram a ficar comuns para você? Onde foi? Para pensar aí. Quantos dias começaram a ficar comuns? Porque o Senhor que torna todas as coisas extraordinárias, Ele habita dentro do seu coração e quer realizar uma jornada extraordinária. Sabe, eu coloquei no meu coração, pastor Douglas, eu não quero ouvir as histórias das experiências do dentro e fora. Eu quero participar dessas experiências. E pode contar comigo. Deus ajeitou as coisas assim, e tinha já um desejo no coração de fazer outras coisas. Mas eu fiquei como esta mulher, travado. Mas quando eu comecei a pensar em, Senhor, eu posso fazer algo extraordinário. E aí Ele muda as coisas e diz assim, então aí, não abra mão dessa oportunidade. Sabe, eu quero lhe fazer um convite, nessa noite, e a partir de hoje, os dias eram comuns para você, mas de agora em diante, que eles sejam extraordinários. Extraordinários. Sabe, você pode fazer esta noite extraordinária. Essa noite pode ser extraordinária para você. Onde foi que você parou? Onde foi que os dias ficaram comuns para você? Os dias são comuns para quem não conhece Jesus. Os dias são comuns para quem não tem experiência com o Espírito Santo. Os dias são comuns quando não conhecem o Deus Criador de todas as coisas. São comuns e a gente até entende. Mas para aqueles que conhecem Jesus, para aqueles que têm o Espírito Santo dentro do coração, para aqueles que amam a Deus, os dias são extraordinários. Em meio às tempestades, o dia é extraordinário,
porque lá fora chove, lá fora venta, lá fora tem ondas, mas Ele está no barco comigo, então é extraordinário, porque eu vou vencer essa jornada, e eu vou chegar onde eu preciso, porque o Senhor tem algo bom para mim, tem um propósito real para esse momento, e será extraordinário. Em nome de Jesus. Você que está em casa, chega de dias comuns para você, chega de dias de marasmos, veja as oportunidades que o Senhor tem te dado de ser extraordinários e excepcionais os dias, sabe, de esta noite ainda, falar algo grandioso para a esposa que está ao seu lado, falar para o seu filho: filho, faz tempo, e olha que eu só dizia isso quando você era bebê, mas você cresceu, algumas coisas foram tomando prioridades, mas eu quero deixar bem claro para você: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Esposa minha, faz tempo que eu não olho com você com um olhar de carinho, não desejando algo em troca, mas te amando porque eu sou feliz ao teu lado. E como é bom ser casado contigo, tornando aquele dia ou essa noite ainda extraordinária. Talvez o Senhor esteja te lembrando agora e trazendo à memória várias coisas, e ainda nesta noite Ele vai te incomodar e dizer: filho, faz tempo que a gente não tem um tempo a sós. Levanta da cama, pega a minha Bíblia, vem para a sala que eu quero falar contigo e tornar esta madrugada extraordinária. Aleluia. Enquanto nós estivermos cantando, que você possa estar colocando diante do Senhor o desejo de dias extraordinários. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso. Confiar nele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nunca, nunca. Até quando estava difícil de andar, Ele te carregou no colo. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E olha como é sério isso. Passamos pelo vale da sombra da morte, e olha o que Ele fez. Ele te preservou e te trouxe até aqui. Acharei conforto em teu amor, E nós sabemos, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. experimente isso. Em teus braços Pra que resistir? é o meu Descanse nos braços do Senhor. Olhe nos olhos dele, diga: Senhor, como é bom estar nos teus braços. Caio em tua graça. Senhor, como é bom estar nos teus braços, porque é um lugar seguro e um lugar onde eu confio. Caio de novo em tuas mãos. Tu não vai me deixar cair, não vai me desamparar, mas vai me sustentar. Caio em tua graça. Oh, Deus. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale,
Eu sei que és aquele que me guarda, Senhor, me guarda, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Ultrapasse a melodia que você está cantando e desfrute dessa experiência, desta certeza de quem Ele é para você. Oh, aleluia. Experimente isso. Experimente isso. E Ele vai lhe conduzir a frutificar. Paizinho querido, obrigado por este tempo, Senhor. Obrigado por esta semente. Obrigado por tornar esta noite extraordinária, noite de despertamento, noite de reencontro, noite de reafirmações de quem nós somos para Ti. Senhor, nós desejamos sim cumprir o propósito, Senhor, da nossa existência. E parecidos com Jesus, Senhor, nós queremos sim viver como clones dEle, no olhar, no falar, no agir e do desejo de cumprir a Tua vontade, Senhor. Se em circunstâncias e talvez algumas vozes que ouvimos, das multidões que nós olhamos e começamos a seguir, nos fizeram, Senhor, parar de ouvir a Tua voz, parar de andar, ó Deus, no caminho que Tu tens para nós, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia e alinha-nos, Senhor, à Tua vontade, traz-nos de volta neste reencontro contigo, Senhor, de ouvir a Tua voz, estar livre da enfermidade da carne, do pecado, Senhor, das maldades, dos pensamentos impuros, mas também tocados por Ti, Senhor, para endireitar e viver a justiça, e ó Deus, ter uma postura que possa inspirar outros, Senhor, a se aproximar de Ti, que não sejam, ó Deus, palavras jogadas ao vento, mas palavras geradas na experiência contigo, e na intimidade contigo, ó Deus, essas experiências sejam compartilhadas, tornando, Senhor, as pessoas que nós vamos encontrar momentos extraordinários. Senhor, aquele que Te conhece, aquele que tem intimidade contigo, aquele que busca, Senhor, andar contigo, não tem dias comuns, mas dias extraordinários, porque há sempre uma novidade e uma oportunidade de transbordar, Senhor, do resultado do relacionamento contigo. Pai querido, eu quero já Te agradecer pela colheita, quero já Te agradecer pelas pessoas que serão alcançadas neste projeto extraordinário dentro e fora. Obrigado, Senhor, porque onde pensávamos ter a escassez, haverá multiplicação. Senhor, onde nós pensamos talvez e questionamos em uma possível superficialidade, Senhor, seja extraordinário as raízes que serão, ó Deus, que crescerão neste tempo na vida desses jovens e adultos que vão, ó Deus, participar. Pai querido, aqueles que serão alcançados neste tempo, guarda-os e preserva-os em nome de Jesus. Pai querido, eis a Tua igreja, Tua noiva. Sabemos, ó Deus, o quanto temos errado, mas sozinhos, Senhor, nós não vamos conseguir nos endireitar. Então, Senhor, toca-nos para nos endireitarmos e realizarmos justamente o resultado na nossa existência neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, acolhimento,
cuidado e amor. Abençoe os nossos vizinhos da frente, da direita, da esquerda, da retaguarda, em nome de Jesus. Deus querido, abençoa-os grandemente, mas mais do que isso, ajuda-nos, Senhor, a sermos vizinhos extraordinários neste lugar, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. Nós te louvamos, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. Pastor, poderia liberar a bênção apostólica?